Oi, meus amores! Hoje o dia está nublado, né? Segunda-feira gostosa, aquele ventinho delicioso, pelo menos aqui na minha casa está uma maravilha, né? Bem ventilado. E aí nós vamos para a nossa revisão, a última revisão, né? Que é matemática, tá? A gente vai só pincelar principalmente aqueles mais antigos, né, os conteúdos mais antigos, para que você tenha uma ideia, né? Porque a matemática ela é mais, gente, aquela questão de racional, né? Ela é fazendo ali, aprendendo, não é algo que eu possa, como história, geografia, ensino religioso, né, que a gente fala ciências tal e tal, e a pessoa pega. Não, tem que ter aquela prática mesmo, você tem que fazer, você tem que, né? Então é isso. Então vamos lá para o nosso primeiro conteúdo, né? O inicial, que é o fração, né? Que é aquele estudar a parte do todo, né? É eu pegar uma pizza, dividir essa pizza em vários pedaços, né? E saber quantos pedaços, quantas partes desse todo, né? Foi dividido e quanto cada um vai ganhar. Então frações é mais ou menos segue mais ou menos esse padrão, tá? Aí dentro dessas frações nós temos as frações equivalentes, temos a adição e a subtração de frações, né? Então foram esses conteúdos que eu decidi colocar porque por conta dessas nossas aulas, né? Não ser uma coisa presencial, não ter aquele trabalho do dia a dia, né? Em sala de aula, não poder estar dando esse suporte a mais para vocês, né? Eu escolhi esses mais leves, mas que também requer muito cuidado para a gente não cair no erro, né? E às vezes a gente mexer com número é uma coisa tão embaraçada que até mesmo um excelente professor mesmo de matemática, quando começa a aparecer vários números, né? Se ele não atenta para isso, né, ele pode cair em algum erro, né? Ele pode em algum equívoco, não é isso? Então a gente precisa ter na matemática, assim como em todas as outras disciplinas, né, bastante atenção, né, ao estudarmos e ao responder, né, ao responder as questões, tá certo? Então vamos nós aqui, eu aqui toda descabelada, né? Meus cabelos ao natural, sem óleo, sem creme, sem chapinha, sem nada. Eu adoro também, né? De vez em quando a gente tem que aparecer assim e deixar isso acontecer, porque tem que respirar, né? Então vamos lá, vamos, já conversamos bastante. Mas antes de começar eu quero agradecer a vocês pelo carinho, certo? Agradecer pelas respostas que estão vindo, as respostas positivas, né, e as construtivas também, né, da parte de vocês, né, por saber que toda vez que eu recebo uma atividade nova, um conteúdo, o que vocês me mandam, né, me devolvem, essa devolutiva ela é muito importante, então eu fico feliz pelo esforço de vocês, né, agradeço também aos pais, né, que têm se dedicado a esse processo de ensino e aprendizagem, tá bom? E mandar o meu abraço carinhoso, meu abraço virtual para cada um dos meus queridos alunos. Eu não vou falar o nome, gente, porque eu fico aqui só pensando na minha mente, né? E aí às vezes eu esqueço de um e de outro. Então eu quero mandar o meu abraço virtual e o meu amor, o meu carinho, né? Para todos os meus alunos, todos, sem tirar nenhum, tá bom? Ó, um beijão para vocês, tá bom? Então agora vamos. Então, para começar, lá na página 5 do nosso livro, ele vai dizendo o quê? Nesse quadradinho aqui, ó, gente, nesse quadradinho bem aqui, tá? Ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que as frações, ela representam uma parte de um inteiro, né? Que é o que eu disse para vocês. Frações, ela tá ligada ao todo, né? E as partes em que esse todo, ele foi dividido, tá? Então, o denominador dá nome à fração, indicando em quantas partes iguais o inteiro foi dividido. E o numerador indica quantas partes foram
consideradas, tá? Então, vamos aqui para o que seria o numerador e o denominador. O numerador indica o número de partes que foram consideradas e o denominador indica o número de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Então, ó, aqui eu tenho o numerador, um exemplo, né? Numerador sempre é essa parte que vai ficar aqui em cima, tá? E o denominador é essa parte que fica aqui embaixo, tá, gente? Numerador e o denominador, não esqueçam disso. Sempre o numerador fica aqui em cima e sempre o denominador aqui embaixo. E aí o numerador indica o número de partes que foram consideradas. Número de partes que foram consideradas. Então, qual vai ser o número de partes que eu vou considerar aqui nessa fração? 10. E o denominador indica o número de partes iguais em que ele foi dividido. Então, ó, número de partes iguais em que o todo vai ser dividido. Aqui no caso é o 15. Então vamos logo aqui resolver essa fração, gente, ó. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui 10, 15 avos. Então eu vou pintar o quê? O meu numerador vai ser o quê? 10, não é isso? Então eu vou considerar, né? Vou considerar 10 e eu vou pintar, então, ó, 10. Vou pintar aqui para vocês, tá? Vou pintar assim que fica mais fácil, tá? Então aqui eu tenho uma fração, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá, gente, ó? Então é o que, ó? 10 de 15, tá? Esse aqui é o meu todo, mas eu vou considerar apenas 10 desses 15, tá? Então, quando eu vou representar, eu represento ela assim, tá certo? Então, essa é uma fração, tá? Aí, agora eu vou para outra parte, tá? Dessa fração, que aqui já entra o quê? A nossa fração equivalente, tá? Então, quando eu pego essa fração aqui, ó, que eu achei, né? Fração simples, né? Mas agora eu quero transformar ela numa fração equivalente, né? Então, qual seria a fração equivalente de 10, 15 avos, tá? Então, se eu pego 10 e eu vou, né, numa fração equivalente, eu posso tanto multiplicar quanto dividir, tá? Tanto o numerador quanto o denominador por o mesmo número. Então, aqui eu vou dividir por 5. Então, se eu divido 10 quinzeavos por 5, eu vou ter como resposta o 2, né, terços. 2 terços. Então, eu vou pintar, ó, isso aqui, ó, 2 desse 3, que é o todo. Porque se eu dividir tudo isso aqui, gente, vai dar esse mesmo total aqui, tá? Então, essa daqui é uma fração equivalente de 2 quinzeavos, tá? Então, eu vou pintar, ó, o quê? Vou pintar aqui, ó. Vou pintar tudo isso, ó, tá? Vou pintar esse 2, ó, de 3, tá? Então, ó, 2 terços. Quando eu divido por 5, tá? E aí, gente, voltando novamente, né, que é a parte da leitura, né, como a gente lê, tá, as frações, eu fiz aqui alguns exemplos, né, 1 terço, tá, então como é que eu leio isso aqui, o que eu represento, né, então aqui, ó, 1 terço eu vou representar, ó, é 1/3, 12 milésimos, né, que corresponde a 1000, então eu coloco 12 milésimos, tá? Então aqui é a leitura e aqui a forma que eu represento. 40 centésimos, né? 40 sobre 100, né? Então, ó, 40, tá? Numerador e aqui o denominador, tá? 4 quinzeavos, então 4 sobre 15, né? Então 4 quinzeavos. Tá, gente? Se eu quero representar aqui, ó, 2 terços. Então eu vou pintar o quê? 2, né, do todo, né, que foi dividido. Esse é o todo
esse é o que foi dividido, as partes que foram divididas, e eu pinto aqui, ó, 2, tá? Terços, tá certo? Então, ó. Então, ó, pinto aqui, tá? Vou colocar o 2, não consigo fazer com o esquerdo, então, ó, 2 terços, tá? 2 de 3, ok? Muito bem, então vamos lá. Próxima. E aí nós vamos novamente para a fração equivalente, né? Que ele diz assim, ó, gente. Para determinar frações equivalentes a uma fração dada, nós podemos, como eu já disse para vocês, né? Ou multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração. Eu divido tanto o numerador, tá, gente? Ó, eu divido tanto o numerador quanto o denominador. Tenho que dividir os dois, tá certo? Tenho que dividir os dois. E dessa fração por um mesmo número, e esse número tem que ser diferente de 0, tá? Então é assim que eu faço resolvo uma fração equivalente, tá bom? Então, se eu tenho bem aqui o que eu acabei de colocar para vocês, ó, 4/32 avos, né? 4 sobre 32. Então, vamos dividir isso aqui, eu quero achar uma fração equivalente a essa aqui, essa fração dada, né? A 4/32 avos. Então, vamos dividir por 2. Então, se eu divido por 2, eu vou ter o quê? Ó, eu vou ter, se eu divido por 2, ó, vamos fazer aqui, divisãozinha, e acabou o meu pincel, eu vou ali e volto já já. E aí, gente, eu vou ter como resposta essa, ó. Coloquei aqui 2 cores, né? Porque também estava fraco. Então, ó, se eu divido por 2, eu vou ter o quê? 4 dividido para 2 vai dar 2. E 32 dividido para 2 corresponde a 16. Então, eu vou ter 2/16 avos. 2 sobre 16. E eu coloquei alguns números aqui, tá? Que são equivalentes a essa fração dada, a 3/5, tá? Então, 6, 10 avos, tá? 9, 15 avos e 30, 50 avos, tá? Essas frações, elas são equivalentes. E como é que eu sei que essas frações equivalentes? Eu multipliquei pelo quê, né? Então, se eu pego, gente, 2 vezes, né? Aqui eu fiz uma multiplicação, né? Eu usei a multiplicação. Então, se eu pego 2 vezes o 3, né? 3 mais 3 corresponde a 6. Se eu pego 2 vezes o 5, né? 2 vezes o 5 corresponde a 10. Se eu coloco aqui, ó, 3 vezes o 9, 3 vezes o 3, perdão, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Se eu pego aqui, ó, 10 vezes o 3, vai corresponder a 30. E 5 vezes o 10, ou 10 vezes o 5, né, corresponde a 50. Então, todas essas aqui. Então, meus amores, avançando mais um pouco, na página 23, ele vai falar acerca de comparação de frações. Né? E na comparação de frações, ele diz o quê? Ele diz que quando os denominadores das frações são iguais, comparamos apenas os numeradores dessa fração. Então, se os denominadores são iguais, denominadores é o quê? Aqui embaixo, né? Dá para vocês verem, né? Denominadores. Então, ele diz que quando os denominadores eles são iguais, eu vou considerar o quê? Eu vou comparar apenas os numeradores, tá? Então, e vou considerar o que for maior, tá? A fração com maior numerador é o que representa a maior quantidade. Então, aqui, ó, 8 e 7. Eu tenho o numerador 8 e 7. Qual é o maior? Maior é 8. Então, 8 quartos é maior. Então, vou lá, ó. Maior, tá? Maior que 7 quartos. E aqui eu vou ter o quê? 7 quintos e 10 quintos. Qual vai ser maior? Então, o 7 vai ser menor, tá? Ó, menor que 10 quintos. Ok? Entendido, né? Simples. Vamos para o próximo passo das comparações de frações.
aqui na página 24 ele vai dizer: quando os numeradores das frações são iguais a 1, ó, quando o numerador, então gente, o numerador é o que? Sempre o que fica aqui embaixo, e o denominador que está aqui em cima, ok? Então, olha, diz assim, quando os numeradores das frações são iguais a 1, tá? A maior fração, a maior, é a que tem o menor denominador. Então, a maior fração é a que tem o menor denominador. Isso quando o numerador for igual a 1. Então, aqui eu tenho 1/8 e tenho 1/6. Então, qual vai ser o maior aqui, gente? Não é o que tem o menor, a maior fração é a que tem o menor denominador. Então, o menor denominador é o 6, né? 6 é menor que 8. Então, qual vai ser o que eu vou colocar aqui? Maior ou menor, tá? Eu vou colocar, então aqui eu tenho duas frações, né? Onde eu vou colocar menor, tá? Porque essa aqui, 1/4, é maior, tá? Que 1/12. Porque quando o numerador é igual a 1, tá? A maior fração é a que tem o menor denominador. Então, a maior fração é a que tem o menor denominador, tá certo? Seguindo. E eu acho que eu nem coloquei isso, né? Que esse não é nenhum assunto de prova, né? Não cai na nossa avaliação de matemática, tá? E aí ele vai, gente, nós vamos lá para... Não, mas acho que vai sim, que é quando eu vou usar maior ou menor, né? E aí nós vamos lá nas frações de quantidade, tá? Então, nas frações de quantidade, ele vai dizer que... O que ele vai nos ensinar nas frações de quantidade? Então, o que eu preciso saber em uma fração de quantidade? Que numa fração de quantidade, eu sempre tenho que observar o todo, vou pegar esse todo e eu vou dividir pela quantidade que tá pedindo. E aí você segue o exemplo que está lá na página 30, né? Que ele te dá o todo, né? E depois ele vai calcular a parte em que ele te pede, né? Primeiro a gente calcula se ele te deu aí uma quantidade de alunos e ele quer apenas, né? Ele quer apenas a quantidade em que foi dividida esse grupo de jogadores, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer a divisão do todo, né? A divisão do todo. Ele diz assim, ó, essas meninas são as titulares e as reservas do time de basquete da escola. 2/5 do total de jogadores desse time são da turma de Olívia. Quantos jogadores são da turma de Olívia? Então, não são 10, né? São 10 jogadores. Então, 2/5, então, é 2/5 de 10 jogadores. Então, para isso, eu faço o quê? Eu vou pegar o todo e dividir por 5, tá? Que vai me dar um total de 2. E aí, ó, são 2 meninas, eu chego a esse resultado de que são 2 meninas em cada grupo, tá certo? Isso é basicamente, né, a fração de quantidade. E aí só mesmo os treinos que nós já fizemos, né, é que a gente vai chegar a esse resultado. E quando ele pede, quando eles te pedem, né, ou eles te dizem que 2/5 do total desses jogadores também são do time de Olívia, eu preciso saber quantas dessas jogadoras, né, fazem parte da turma de Olívia, porque até então eu só descobri a quantidade de crianças que tem em cada grupo, né, que são 2. Então, o que é que eu faço? Como são 2 grupos, a gente calcula 2/5, né, de 10. E aí a gente efetua, multiplica
2 vezes o 2. Não são 2 times, então 2 vezes o 2 corresponde a 4. Então, nós temos 2 quintos de 10, que é 10 dividido para cima, que vai dar 2, e 2 vezes o 2, que corresponde a 4. E aí eu vou ter como resposta que 4 meninas, 4 jogadoras de basquete são da turma de Olívia, tá? E aí vem dizendo passo a passo, gente, na página 30 e na página 31, tá? E seguindo, nós vamos lá para adição e subtração de frações, que é onde tem o mesmo denominador. E aí sempre lembrando que, deixa eu procurar aqui de novo nos meus papéis, né? Que numerador, tá? Ó, numerador e denominador. Então, ele diz assim, adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Então, esse denominador aqui de baixo, tem que ser sempre o mesmo. Então, o que ele diz? Para adicionar ou subtrair frações que têm o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e repetimos os denominadores. Então, gente, peraí, achei para explicar. Então, ó, quando aqui é igual, tá? Eu vou o quê? Adicionar ou subtrair aqui, tá? Então, eu vou só fazer isso, se fosse uma adição. 8 mais 7, tá? Quanto que é 8 mais 7? 15, não é isso? Então, eu coloco e repito o denominador, tá? Então, como ficaria aqui? Responder aqui para vocês. Então, ó, na adição e subtração, né? 8 mais 7, tá? 15. E eu vou conservar o denominador. Então, 15 quartos, tá certo? Bem simples, não é isso? Esse com certeza é questão da nossa avaliação. Se fosse na subtração, eu iria fazer o quê? Também subtrair, tá? Colocar aqui, ó. E aí eu coloquei bem pequeno, né? Aqui, ó. 7 menos, tá? Vou sempre considerar o denominador, tá? E vou fazer a subtração. 7 menos 3 corresponde a 4. 7 menos 3 corresponde a 4, conservo o denominador. Certo, gente? Então, 4 quartos, ok? Sem muitas delongas. E aí nós vamos lá para as figuras, né, geométricas, não é isso? E nas figuras geométricas é um assunto já bem trabalhado, né, sem muita dificuldade. A gente trabalha isso, eu acredito que... Eu tenho certeza que terceiro e quarto ano a gente trabalha, e eu acho que em séries anteriores também a gente faz a gente dá também esse conteúdo, né? Bom, e aí então nós vamos fazer o quê? É só reconhecer. Então, acerca dos poliedros, né? Que é o nosso último assunto, a gente vai só fazer essa revisão, tá? Sabendo que os poliedros são sólidos geométricos que apresentam faces planas e que corpos redondos apresentam pelo menos uma superfície arredondada. Identificar a planificação de poliedros e de corpos redondos e calcular o volume de uma pilha de cubos e de paralelepípedos, tendo sempre como base o comprimento, a largura e a altura. Tá bom, meus amores? Então, ó, beijo grande no coração de vocês, bons estudos e uma excelente avaliação, né? E excelentes avaliações, tá bom? Sucesso para vocês! E amanhã, nossas 2 avaliações, tá bem? Tchau!